Fala galera, tá começando mais um Podcom, nosso novo quadro Pode Conferir, onde a gente vai trazer a cada 15 dias aqui para vocês um resumão, digamos assim, né, Pedro? Um resumão, onde a gente vai pegar os últimos 2 episódios, vai conversar aqui, eu, o Du, talvez o Douglas e o Carlão também vai estar nessa mesa aqui, pra gente fazer um resumo, falar como que foi cada episódio, né? Os pontos mais importantes, um pouco mais sobre o convidado e a convidada. Então vai ser um quadro bem bacana aí que a gente vai estar trazendo para vocês. E dependendo assim, a gente pode trazer toda semana ou no É. final do mês. Então, né? Vamos ver como que vai ser ao decorrer dessa entrega, certo? E, cara, veio um episódio muito bacana, que foi o episódio 56, que foi com a Caterine, né, Du? Foi da Mana Concerta, Mana né? Concerta, isso. Caterine Pavlovski. Eu estudei pra falar. Eu Verdade, estudei pra falar acertou. o sobrenome dela. Antes de começar o episódio, a gente ficou aqui, né? Vamos falar certo. Inclusive acabamos nem perguntando pra ela da origem, né? Que parece ser Verdade. origem russa, mas a gente acabou nem perguntando, Verdade, né? é diferente, verdade. Mas a Caterine é arquiteta, né? É empresária. Ela é sócia proprietária da Mana Concerta, que é uma empresa feita por mulheres para mulheres, Verdade. né? E o primordial da empresa é que, assim, elas sentiram um gap no mercado, abriram a empresa, porque tiveram, as duas sócias, né? Passaram por situações desagradáveis, né? Por assim dizer. E aí elas montaram a empresa e ao montar a empresa elas perceberam que tem um gap nesse mercado, que é a quantidade de mulheres profissionais nesse mercado que é dominado por homens. Sim. E aí elas foram além e elas começaram a trabalhar a formação de mulheres para a construção civil. Algo grandioso que a Muito gente fala. grandioso. É enorme assim, né? A gente chegou a comentar no vídeo que o que elas fizeram, elas mudaram o mercado. Tem até um texto que ela fala, né? Que a gente fala sobre essa mudança Sim. de paradigma de mercado, porque é muito grande esse movimento. Por mais que é uma coisa que está não tão no começo, que se eu não me engano foi em 2015 que deu início a Mana Concerta, 2016, Se né? eu não me engano, Que a gente 2015, conversou no 2016. episódio. Mas na minha visão, assim, como engenheiro, estando na área, eu vejo que daqui poucos anos, no máximo 5 anos, vai ter uma mudança enorme no mercado. Para começar, qual que é a importância do empreendedorismo feminino? Como você vê essa realidade hoje? É muito importante pelo motivo principal de a gente ter um exemplo como para seguir, né? Então, quando vocês eram pequenininhos, vocês tinham vários exemplos de homens de muito sucesso. Quando eu era pequenininha, eu não tinha muitos exemplos de mulheres de muito sucesso. É muito pequeno. E ainda continua pequeno, mas a gente está crescendo. De acordo com o IBGE, a gente já é 33% do empreendedorismo do Brasil. E hoje eu tenho alguns exemplos para mim, mas eu também sou exemplo para muitas mulheres. Isso para mim é algo que é muito gratificante. Porque quando a minha empresa nasceu, a gente foi pioneira, né, no Brasil de levar a mulher na construção civil, feita só de mulher para mulher. E após 1 ano, 2 anos que a gente estava nas mídias, a gente saía muito nas mídias, porque foi algo extremamente inovador que saiu. Várias vieram conversar com a gente do Brasil inteiro, falando assim: como que nasceu a empresa de vocês? Pode me ajudar a montar um negócio? Super. Legal. A gente começava a Já mandar, virou a referência já, né? virou a referência, e hoje a gente tem um grupo chamado Mulheres que Consertam do Brasil inteiro, e tem em todos os estados quase do Brasil. Então foi um episódio assim riquíssimo, assim, foi muito bacana. Foi uma coisa nova, né? Que assim, poucas pessoas acho que conhecem, né, esse tipo de Sim. serviço, né? Até poucas mulheres devem conhecer, né? Porque ela fala muito de ter esse receio de trazer algum estranho, né, que não seja de indicação para dentro de casa, para estar fazendo alguma manutenção, né, alguma coisa que está acontecendo. E tem um pouco de receio, então, pô, ela trouxe um propósito, assim, muito bacana, né? Que ela trabalha voltando mais para as mulheres, né? E as mulheres, e com formação também, né? Ela falou da parte de educação, né? A parte educacional delas é muito bem desenvolvida, inclusive com parcerias com Senac Pô, e
verdade. e Senai, né? Senai, né? Sim. Então, assim, é muito bem desenvolvida. Achei bem, assim, bem legal. Porque é isso, né? Ficou muito claro quando a gente gravou o episódio a questão do quanto é necessário a gente trabalhar as dificuldades que a vida nos apresenta, né? No caso delas, elas sentiram uma necessidade, né? A vida apresentou uma dificuldade, elas não só abriram a empresa, como elas foram mudar o segmento, né? Foram formar mais mulheres para trabalhar só com mulheres, para fomentar mais mulheres nesse mercado que é dominado por homens. Então, assim, elas não se travaram por uma dificuldade que elas sentiram, né? Elas foram além, né? Sim. Isso, independente de ramo, independente do que faça, é uma coisa muito necessária pra gente nos dias de hoje, né? Porra, demais, cara. A gente enfrentar uma necessidade, ou enfrentar uma dificuldade, ou enxergar uma necessidade e, beleza, isso aqui foi apresentado pra mim. O que eu vou fazer com isso? Vou ficar parado, vou chorar, vou ficar de braço cruzado, vou Entendeu? lamentar, vou mudar a rota, que também tá tudo certo, quem quer mudar a rota. Sim. Cada um tem que agir de acordo com a sua individualidade, seus objetivos, mas é preciso se movimentar, né? Ela mostrou tudo isso nesse episódio 56 e, cara, tá muito bacana o bate-papo, tá muito leve. Ela se sentiu à vontade aqui, ela falou bastante, né, sobre a Mana Conserta, sobre essa visão da mulher na construção civil, no empreendedorismo também. Então, assim, tá muito bacana, acho que vale a pena conferir lá. E Pode logo conferir. Nossa, Pode conferir. sem erro. E Mas uma coisa que me chamou muita atenção também foi a questão do quanto se faz necessário ter exemplo de mulheres de sucesso, né? Exato. Porque, assim, ficou muito claro que essa foi, por muito tempo, uma dor da KT, quando mais jovem, não ter muito exemplo de Referência, mulher, né? não ter muita referência, né, de mulheres de sucesso Sim. nesse segmento em específico, né? Que como ela descobriu o desejo desse segmento, né, de trabalhar com esse segmento logo cedo, então ficou claro no episódio o quanto é importante, né, ter exemplo de mulheres de sucesso, e hoje ela é um exemplo, né? E trabalha para construir mais exemplos Exato. para que a roda gire, né? Exato. Então, isso marcou bastante, isso foi Sim. bem especial. Sim, essa visão foi sensacional que ela É. trouxe, que é uma realidade, né? Hoje já tem uma grande mudança, na verdade, né? Se você for comparar os anos 90 com hoje em dia, né? Já tem mais referências, né? Mulheres, assim, né? Em lideranças. Acredito que seja pouco ainda, mas eu acho que é uma coisa que já está em construção e acho que com o tempo vai tendo essa mudança necessária. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, que eu acho que foi o primordial, assim, foi a cereja do bolo, né? Foi o fato de que, assim, como ela tem muita didática, né? Porque tá à frente Demais. de curso de formação, que ela, inclusive, também dá, né? Elas não apenas se limitaram a construir a formação para mulheres, elas também são formadoras, né? Elas também são educadoras. Mas o que ficou muito, muito claro é o quanto ela tem a visão de fazer com que as pessoas, de maneira geral, aí não só mulheres, entendam a necessidade de serem questionadores. Que aí sai da esfera construção civil, sai da esfera o nicho que ela trabalha, que no caso, né, ela é uma arquiteta, mas que a empresa faz reformas, faz de tudo, mas aí transcende, né? Aí você está falando já de uma construção social, né? Exato. De fazer uma alteração na construção social. O quanto é necessário que sejamos cada vez mais questionadores, e esse questionadores não é simplesmente questionar por questionar, é entender
o todo ao qual você está inserido, para que você, entendendo isso, você saiba, como que eu posso ajudar nesse todo. Isso foi muito legal. Vou até puxar esse gancho, porque cada convidado que vem aqui, né, a gente sempre fala que esbarra nesses mesmos assuntos, né? De questionar, de educar. E já vou puxar o gancho pro episódio 57, certo? 57. Que foi com o Camilo, que, cara, que episódio também sensacional. Trabalha com patologia, né? Por mais que é um assunto assim que talvez poucos não entendam, mas ele trouxe muita leveza, muita tranquilidade para falar do assunto, muitos casos. Foi uma coisa assim, um assunto muito profundo, cara, com muita riqueza. Não sei o que você achou, mas a gente saiu daqui com um triplex na cabeça assim, e pô, aí tudo leve. A gente entendeu tudo e foi muito tranquilo. O Camilo, a gente até brincou, né, no final do episódio, que foi uma aula de MBA, né? Porra, foi. Porque, assim, engenheiro civil, com muito conhecimento de legislação, de advocacia. Magnífico episódio, magnífico. Uma quantidade de aprendizado e de esclarecimento fora do comum. Por isso que até a gente brincou que foi uma aula de MBA. Com certeza. Foi sensacional, fora que ele também... Ele contou um pouco da história dele pra gente, né? De como ele ingressou nessa parte de construção civil, porque a família inteira, né, ia pro lado do direito, né? Sim. Algo do tipo específico. E ele seguiu, se eu não me engano, os passos do avô ou do pai, não vou me lembrar, né? Que já trabalhava nesse ramo de construção, construir, e ele tava lá sempre junto lá. Então mas ele sempre teve um apego também nessa parte do direito, né? Então ele conseguiu conciliar as duas coisas na profissão dele, né? Porque ele também atua como perito e essas coisas. Então, Então, como que você define, né, patologia das construções, de maneira geral? Bom, vamos lá. A palavra patologia, né? Patos vem de doença, sofrimento, né? Uma coisa voltada aí para a parte de problema. E logia é a parte de estudo, ou seja, estudo de problema, estudo de doença. E quando a gente fala a palavra patologia, é muito atrelada à medicina. Porém, você pode buscar na história da origem, a origem grega, ela não é uma palavra exclusiva da medicina, né? E aí você fala, tá, mas o que tem a ver doença com obra? Tudo a ver, né? Porque a obra, ela precisa de manutenção, a construção, uma edificação, ela precisa de manutenção, senão ela fica doente, né? Então, a patologia na construção é exatamente o estudo que nós fazemos em cima das manifestações patológicas das construções. Ele tem muito conhecimento, trabalha com patologia das construções. Patologia é você encontrar todas as falhas estruturais das edificações e você tratar. Trouxe pra gente alguns causos, né? E causos, inclusive, que ele trouxe de maneira muito responsável no quesito não declarar, obviamente, nomes nem lugares, porque alguns causos até são causos de processos legais por conta de você estar falando de falhas estruturais. E aí pensa, tem uma falha estrutural num condomínio de prédios, e aí o condomínio processa a construtora ou o dono da residência, né, processa a construtora ou processa algum profissional envolvido, informações sigilosas, né? Sim. Mas ele trouxe realmente com muita leveza, com muita didática, ficou muito claro para a gente, né, a importância das estruturas, do profissionalismo, do processo bem executado, né, do planejamento e da execução desse planejamento. Então, um episódio muito legal. Muito. A questão da parte de... Vou colocar aqui como licenciatura, para ser bem genérico, né? Sim, sim. Mas, assim, a questão
do quanto a parte burocrática, documentos e tem que seguir as leis vigentes, Exato, as o normas. quanto as normas são importantes. Na engenharia, nós estamos debaixo dessas leis, mas nós temos o quê? O norte, que são as nossas normas. Exato. Norma não é lei, mas tem poder de lei pela lei. Você precisa interpretar isso, né? O judiciário, quando ele vai julgar um processo que envolve uma diretriz técnica, ele vai se basear primeiramente no seu perito ali, né? Ele vai consultar o seu perito, mas às vezes ele entender que o seu perito não forneceu material técnico suficiente, ele vai buscar informações até mesmo na norma, né? Mas a norma não é lei, ela tem poder de lei, salvo aí na norma, nossa norma de acessibilidade, né? Essa se tornou lei. Então o que a gente precisa entender, que realmente é uma situação que a gente tem que frisar muito. Então, assim, bem legal. Sim. Bem legal. E tirando essa parte técnica, que eu achei também algo sensacional, assim, que além dele ter essa leveza para educar, né, para ensinar, ele traz muito lado humano também, né? Tanto da humildade quanto da empatia, que é importantíssimo. Independente de qualquer profissão, cara, pé no chão, humildade, empatia, se coloca no lugar do outro sempre. Sim. E ele também falou uma coisa muito bacana de eu achava que eu conhecia tudo, mas eu não conheço nada. Então, assim, todo dia você vai aprender uma coisa nova. E isso é um fato, cara. É um fato. Quando você acha que você conhece tudo, não. Amanhã você vai aprender uma coisa nova, daqui uma semana você vai aprender uma coisa nova e não para. Não para. E foi muito bacana essa visão dele também. Principalmente por atuar, né, como perito em alguns processos judiciais envolvendo aí questões estruturais, ele é um cara que estuda muito, é um cara com várias formações e ele não só tem, como ele transmite o tempo inteiro a clareza do quanto a gente precisa entender, e aí quando eu falo a gente, eu digo a gente como sociedade, independente do ramo, o quanto a gente precisa entender que quanto mais a gente conhece, mais a gente adquire conhecimento, mais a gente estuda, mais curso a gente faz, mais a gente percebe que a gente não sabe nada, que tem cada vez mais para conhecer. É até estranho, né, de falar, né? Quanto mais você estuda, mais você aprende, porque, assim, menos você sabe. A parte de perito que ele atua, por exemplo, você está falando de leis, normas, e aí tem entrelinhas, interpretações. Quem 100%. detém o poder não é quem tem dinheiro. Quem detém o poder é quem detém a informação. Quem tem o conhecimento detém o poder. Tá? E, consequentemente, ele vai agregar valores, né? Mas vai aumentar o teu preço. Tenha ciência de que você tem que ser um profissional gabaritado. Porque você vai entrar num nicho, ainda mais o campo de perícia, o campo de laudo, em que do outro lado tem sempre caras feras. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a entrar num nicho extremamente restrito. É o seu gabarito que aumenta o seu preço. Exatamente. Quanto você se tecnologia preparou que para o você mercado? Exato. Quanto você se dedicou para o mercado? Não é simplesmente aumentar o teu preço. Você sabe por quê? Porque é aquela história. Ninguém quer ser enganado. Porque se você tem poder de solucionar problemas, você tem uma equipe que está com você, que veste a camisa, não, tamo junto, vambora. Você vai longe, cara. E para todas as profissões. E ele falou disso, né? Quando ele tava falando da trajetória dele, ele falou, Sim. eu fiz tal profissão, tal faculdade, achei que, pô, agora eu tô legal, agora eu sei tudo. Aí fui fazer a primeira obra, percebi que, putz, eu não sei disso. Aí fui lá, estudei isso, falei, agora eu sei tudo. Aí aconteceu alguma coisa que eu percebi que, puta, aquilo ali eu não sabia. Foi lá fazer MBA, uma especialização. E assim vai. Falou que chegou no MBA e falou, puta, eu não sei nada. Não sei quando chegou no nada, MBA. Aí se formou, achava que sabia não. Aí foi aprendendo mais coisas. Então não preciso nem falar que foi um episódio também gigantesco, de muito conhecimento, muita informação. Cara, esse daqui é um quadro novo que a gente tá trazendo para vocês, que é o Pode Conferir, que a gente faz um compilado, né? Um resumão, né, Pedro? Um resumão sobre os últimos 2 episódios, que vai ser a cada 15 dias. Mas vamos ver como que vai ser ao decorrer aí do mês aí. Vamos ver como que vai ser a entrega, se o pessoal vai curtir, se o pessoal de repente fala assim, vamos faz um resumão, faz um Pode Conferir de cada episódio. Vai depender de vocês, né?
E também não esquece de ativar o sininho, se inscrever no nosso canal, porque isso é muito importante, né? Fortalece, né? Faz a gente conseguir chegar mais longe, transmitir essa mensagem, tanto dos profissionais quanto nós, como apresentadores aqui do Podcom, para chegar essa mensagem nas pessoas que a gente só quer. Vou até propor aí um combinado. Vamos propor um combinado. O podcast é nosso. Pode né? conferir. Pode conferir. Se você gostar, achar que a gente realmente tinha razão em ressaltar, né, esses pontos que a gente falou, você gostando, você curte, compartilha. Compartilha para uma pessoa. Comenta. Se cada pessoa Exato. compartilhar para uma pessoa, Exato. vai nos ajudar a atingir o nosso propósito, que é sempre disseminar informação, fazer com que a mensagem dos nossos convidados, mensagens tão profundas que nós estamos tendo, chegue cada vez a mais pessoas e Exato. a gente faça a nossa parte no todo, né? Exato. E that's it. Certo? Pô, gratidão, meu irmão. Mais um quadro novo tá chegando aí. Pode Certo? conferir. Valeu, pessoal. Axé.